tudo bem com vocês? Vamos ler mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Já estamos agora na página 102, hoje vamos ler a 102. Então, vamos agora fazer uma prece, fechando os nossos olhos físicos, pensando no Mestre Jesus, pedindo a presença dos mentores e do Mestre Jesus para a leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Que a leitura de hoje possa ser boa e que possamos estar emanando vibrações para todos que necessitam nesse momento. Vibrações boas de paz, de alegria, de saúde, que todos possam ficar bem. Obrigada pela dádiva, Senhor, de podermos nos transportar para a Roma antiga e sair um pouco desse mundo, que agora passa por muita turbulência com o coronavírus. Acompanhe-nos na leitura e que assim seja. O semblante do religioso cobriu-se de extrema palidez. Enfim, reveria ao filho bem-amado. Quase 20 anos haviam decorrido. Constantemente procurava-o no rosto dos órfãos e achava-lhe o carinho no peito das crianças sem lar que o buscavam, trêmulas de frio. Em todas as preces ao Senhor, lembrava-lhe o nome no imo d'alma, consoante as lições do apóstolo que lhe consolidara a fé. Consagrava-se ao trabalho da terra, distanciara-se dos conhecidos náuticos, renunciara à vocação do comando, amaciara a voz e aprender a obedecer. Tomando o velho Corvino por padrão renovador, dividia a existência entre o santuário e o serviço comum. Não se tornara famoso em Leão, simplesmente pela abnegação com que se dedicava aos enfermos, curando-os e reanimando-os através da oração, mas também pela arraigada ternura com que se empenhava na proteção à infância. Habitava numa propriedade da igreja com 30 meninos, aos quais servia de mentor e de pai, seguido de perto pela cooperação de 2 velhinhas. Quinto Varro, convertido em presbítero, encontrara nos pequeninos o alimento espiritual da alma saudosa. Apesar da prevenção reinante contra a igreja, a cidade respeitava-o. Os pobres e os infelizes rendiam-lhe rasgado preito de amor, mas não era somente grande no apostolado da fé. Agigantara-se em humildade, fazendo-se o jardineiro-chefe de 5 residências patrícias. Orientava os escravos com tanta mestria no preparo do solo e na educação das plantas, que conquistara não apenas significativo salário, mas também admiração e preferência. A casa senhorial de Vetúrio incluía-se entre as mansões aristocráticas cuidadas por ele. Captara a confiança dos mordomos e a estima dos servos. Era na extensa propriedade um cooperador e um amigo. No fundo, Varro sabia que esse era o único recurso a rever Tassiano e oferecer-lhe os braços paternais. Desvelara-se, por isso, na formação do parque, no meio do qual
se levantava a casa de Opílio. Nenhum jardim em Leão se lhe igualava em beleza. Informado por Alésio e Pontiminiana, que algumas vezes visitavam Roma, de que o filho era apaixonado por rosas rubras, com elas desenhou vastos canteiros, dando-lhes a figura especial de um coração marginado de flores, em cujo centro acolhedores bancos de mármore, entre repuxos amenos, convidam à meditação e ao repouso. Trabalhara muito durante os 17 anos que se distanciara do lar, a fim de merecer o contentamento naquela hora. Fizera-se mais experiente, mais esclarecido, mantivera longo contato com os mestres do pensamento em várias línguas, sobrenadara a corrente das aflições do próprio destino e procurava vencer todos os percalços para comparecer, ainda que para sempre anônimo e irreconhecível, diante do Filho, incessantemente lembrado com a dignidade do homem de bem. Como fazer face à surpresa daquela hora? Teria forças para abraçar Tassiano sem comprometer-se? A voz de Pontimiliana veio arrebatá-lo da obcecante reflexão. Irmão Corvino, o senhor sente-se mal porventura? Como que acordando de um sonho atormentado, o presbítero recompôs a fisionomia e respondeu gentil. Desculpe, irmã, estou bem. É que não disponho de muito tempo, tornou ela, preocupada. O jovem Tassiano chegou doente. Doente? Sim, tudo indica seja portador da peste maldita. E ante o coração paterno, amargamente surpreendido, continuou. Vim até aqui não somente para comunicado, mas também para rogar-lhe o concurso. Atendendo às perguntas que lhe foram dirigidas, a empregada de Vetúrio esclareceu que o rapaz chegara com febre alta e vômitos frequentes, sofrendo inquietante angina que lhe impedia a deglutição. Os escravos que lhe formavam o séquito adiantavam que o moço parecia muito acabrunhado na viagem, piorando. Entretanto, somente na véspera, horas antes de alcançarem a cidade, ela e o marido haviam movimentado todas as providências. Tassiano instalara-se no quarto confortável que desde muito o aguardava, e um médico de confiança fora chamado. Não conhecia ainda os efeitos da inspeção, todavia resolvera pedir-lhe ajuda imediata, em razão da experiência que ele, Corvino, adquirira nas tarefas assistenciais que abraçara junto dos pestosos. Sabia de antemão que a casa seria marcada por zona perigosa e que o esposo e ela não poderiam contar senão com servidores incipientes. Não podia esperar a contribuição de romanos prestigiosos. Os patrícios de nomeada, em maioria, estavam em vilas campestres, a longas distâncias, receosos de contágio. Isso daqui tá parecendo Covid-19. Você vê que algo parecido já aconteceu lá atrás, né? Na Roma Antiga já tinha. O presbítero ouviu de coração opresso, desejando colocar-se junto do filho, para que o desse e viesse, mas atento às responsabilidades que o prendiam ao templo, prometeu visitar o enfermo tão logo se desincumbisse das obrigações mais urgentes.
Com efeito, ao entardecer, fez-se substituído no lar dos meninos e a noitinha dava entrada no aposento do filho. Amparado por Alésio, o jovem agitava-se em náuseas aflitivas. O rosto descarnado denunciava-lhe o abatimento. Por mais que o mordomo apresentasse o religioso, Tassiano febril não dava conta de si mesmo. O olhar esgazeado passava pelo quarto, vagueando inexpressivo, enquanto Corvino lhe acariciava a cabeça suarenta. O guardião informava: há 2 horas começou a delirar. Realmente, findos alguns minutos de pesada expectação, o doente pousou no visitante os olhos empapuçados, alterando-lhes o brilho. Indisfarçável interesse se lhe estampou na máscara fisionômica. Contemplou demoradamente o presbítero, qual se houvesse enlouquecido, e tentando afastar a delicada cobertura, brandou: quem trouxe a informação da morte de meu pai? Onde estão os escravos que o assumiram? Malditos, todos serão mortos. O benfeitor dos enfermos, colhido a queima-roupa por semelhantes palavras, recorreu à prece para não trair-se. Pálido e semi-aterrado, orava em silêncio, enquanto Tassiano, como se entrevisse a realidade nos devaneios da febre, prosseguia gritando: conduzamos a galera até Cartago! Não posso recuar! Conhecerei a verdade por mim mesmo. Faremos um inquérito, punirei os culpados. Como puderam esquecer tamanho delito? Disse-me Opílio que há muitos crimes na sombra, que a justiça é incapaz de todos os reajustes. Mas serei o vingador do meu pai, Quinto Varro. Quinto Varro será reabilitado. Não perdoarei a ninguém. Aniquilarei todos os patifes. Preocupado, talvez com a estranheza do irmão Corvino, o esposo de Pontimiliana falou-lhe reservado. O rapaz, fora de si, lembra-se do pai assassinado faz muitos anos por escravos nazarenos na embarcação que o conduzia para a África em missão punitiva, e provavelmente porque o interlocutor apenas se manifestasse através de monossílabos, acrescentou: Quinto Varro era o primeiro marido da patroa. Consta que viajava rumo a Cartago, incumbido de providenciar o castigo de vários cristãos insubmissos, quando foi apunhalado por servidores irresponsáveis e inconsequentes. Arejou um dos lençóis que envolvia. Paciente prosseguiu: pobre menino, embora educado por Vetúrio, qual se lhe fora filho, revelou-se desde cedo atormentado pela memória paterna. Em seguida, baixou o tom de voz e, abeirando-se cuidadoso do presbítero, observou, deixando-lhe perceber o constrangimento com que o recebia na intimidade. A morte de Varro acirrou na família, como é justo, o ódio ao cristianismo. Tassiano foi criado pela genitora na extrema veneração às divindades. A senhora costuma dizer
que preparou o filho para combater a mistificação galileia e não oculta o propósito de fazê-lo sustentáculo da munificência imperial. Respeito, assim, a sua cooperação, na qual Ponte Miniana deposita maior confiança. Contudo, sinto-me no dever de rogar-lhe cautela, a fim de que o rapaz não se sinta ofendido com seus princípios. O abnegado irmão dos pobres não se surpreendeu com a observação. Não obstante, sentido, agradeceu a advertência, que não fazia para demorar-se ali junto ao doente, que ansiava por asilar em seus braços. Ocupou-se carinhoso em ministrar as beberagens indicadas pelo facultativo, esforçando-se com todos os recursos que dispunha na enfermagem completa. Tassiano piorava sempre. Noite alta, Alésio e a esposa se recolheram, recomendando a 3 escravos prestimosos se revezassem no trabalho noturno de assistência. O irmão Corvino, porém, não arredou o pé do leito. Demorava-se o moço na fase culminante da febre insidiosa. A escarlatina complicada atingira o período de invasão. Por 30 horas consecutivas, o religioso, entre a força da fé e a abnegação do amor, acompanhou-o com desvelada ternura, conquistando o reconhecimento de todos os circunstantes. No segundo dia, a erupção surgiu em manchas pequenas e vermelhas, começando no tórax, e por várias semanas o rapaz foi objeto de meticulosa atenção. Muitas vezes, velando-lhe o sono em lágrimas, o presbítero afagava-o paternalmente e sofria a tentação de revelar-se. Como, porém, abrir uma guerra de morte contra Cíntia, não esposara ele no Evangelho um novo modo de ser, que testemunho de lealdade ao Cristo poderia afirmar, semeando ódio e amargura no espírito do filho bem-amado? Adiantaria a Tassiano qualquer atitude tendente a impor-lhe afeição? Em muitas ocasiões, orou pedindo a Jesus o inspirasse, e vezes frequentes contemplou o velho Corvino em sonho, aconselhando-o à extrema renúncia, qual se lhe trouxesse a resposta do alto. Na posição de expositor da Boa Nova, achava-se ligado a milhares de pessoas que lhe buscavam exemplo e a palavra por respeitáveis diretrizes. Não podia desse modo hesitar. Grande era o amor ao filho. No entanto, o amor sublime do mestre era maior e deveria conservá-lo digno nas responsabilidades supremas. Quando o enfermo recuperou a lucidez, abraçou-o reconhecidamente, nele identificando não só o jardineiro-chefe da casa, mas também o benfeitor inesquecível. Paramos na página 108, li só as 2 primeiras linhas da página 108. Vamos fechando os nossos olhos físicos, pedindo ao Mestre Jesus e aos mentores que vibrem conosco por todos que nesse instante necessitam.
Vibremos também por todos da área da saúde, no mundo todo, que estão se desdobrando em cuidados aos que sofrem, aos que estão passando pelo Covid-19, por outras enfermidades, pelo câncer. Que a vacina do Covid, que a cura do câncer possa ser encontrada, que aqui na Terra possamos usufruir disso o mais breve possível, aliviando o coração de todos os familiares e todos que passam por essas doenças. Obrigada pela leitura de hoje, Jesus. Mais para frente temos certeza que vamos encontrar alguma coisa no livro para acalmar realmente nossos corações, porque na Roma Antiga eles passaram também por um problema sério de saúde. Obrigada por tudo, Mestre, e que assim seja.